Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nit Namne Namaste Sarasvati Devin Goura Vani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatorine. Todas as glórias sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido aos seus pés de lótus. Então hoje estamos aqui reunidos para falar um pouco sobre a vida de Srila Prabhupada, algumas curiosidades sobre a sua vida, porque hoje, sendo um dia logo depois do nascimento de Krishna, estamos aqui para dar a nossa devida lembrança e reverências a esta grande alma que veio a esse planeta Terra para nos salvar e dar início também aqui no Ocidente a uma revolução consciencial onde os verdadeiros parâmetros sobre a suprema personalidade de Deus, Krishna, foi estabelecido autorizadamente por essa alma enviada diretamente por Bhakti Devi, a deusa do amor, para as nossas bênçãos aqui no Ocidente. Essa fama mundial de sua divina graça a ser Bhaktivedanta, que mais tarde foi conhecido como Srila Prabhupada, viria apenas após 1965, depois da sua chegada aqui nos Estados Unidos. Prabhupada tinha na época 69 anos de idade, e antes dele deixar a Índia, ele tinha escrito 3 livros, e nos 12 anos seguintes ele iria escrever mais de 60 livros. Antes de Prabhupada partir da Índia, ele tinha iniciado um discípulo, e nos 12 anos seguintes Prabhupada iniciou mais de 4.000 discípulos. Antes que Prabhupada deixasse a Índia, praticamente ninguém acreditara que ele poderia cumprir com a sua visão, formando essa sociedade mundial de devotos de Krishna, mas na década seguinte ele formaria e manteria esta Sociedade Internacional da Consciência de Krishna, a ISKCON, e abriria mais de 100 centros. E antes de navegar aqui para os Estados Unidos, ele jamais havia saído da Índia. Mas nos 12 anos seguintes, Prabhupada viajou muitas vezes ao redor do mundo, propagando esse movimento da consciência de Krishna. Embora em sua vida, aparentemente, a sua contribuição possa ter surgido num derradeiro ímpeto de conquistas espirituais revolucionárias, os primeiros anos de sua vida foram uma preparação para essas conquistas. E embora para os americanos, Prabhupada e seus ensinamentos fossem uma súbita novidade desconhecida, né? Que ele se parecia com o gênio que saiu da lâmpada de Aladim, ele era o valente representante de uma tradição cultural muito antiga. Então esse preceptor espiritual, dotado de uma visão aguçada, que entendia o caos da civilização moderna e que, em confronto com os valores materialistas do consumismo e hedonismo que eram prevalecentes aqui na sociedade atual, ele ressuscitou os valores espirituais. Mas nós vemos que a grande contribuição de Srila Prabhupada não foi o simples fato de que ele ensinou valores espirituais ou que ele simplesmente forneceu as respostas às mais importantes e inevitáveis questões da vida,
mas sim que ele inspirou nas pessoas a consciência de viver esses valores espirituais e sozinhos descobrir essas respostas. Todos nós sabemos que religião deve ser um modo de vida, mas o estilo de vida religioso, ele torna-se mais fácil de entender e seguir se houver uma referência viva para milhares de pessoas em todo o mundo. Srila Prabhupada foi esse ideal manifesto sob a simples forma de um ser humano. Então, hoje em dia, homens e mulheres estão buscando essa consciência que ele inspirou, e esses seguidores garantem que se pode alcançar a felicidade e a paz mundial pelo modo de vida que Prabhupada ensinou. Para essas pessoas conscientes de Krishna, os devotos, uma nova era dourada está em formação. Para eles, uma vida de bem-aventurança, solidariedade, pureza e harmonia deixou de ser um sonho, assim, pertencente a um irredutível e longínquo futuro, passando a ser um ideal que está ao alcance de todos. Então, Prabhupada, ele veio com essa magnitude para trazer, para reviver todo o conhecimento transcendental do Senhor Krishna, e essa foi a maior bênção, porque o que melhor podemos fazer para outras almas é dar a elas essa consciência espiritual e revelar quem é Deus e qual o processo para se estabelecer essa conectividade, né, essa interatividade, intimidade com o próprio Deus que está em nosso coração, de modo que Prabhupada é um ser assim muito especial, e por 10.000 anos ele estará à frente desse movimento para a consciência de Krishna, nos dando a sua presença através de seus livros, de suas palestras, de suas cartas, e nós vamos tentando aqui, como servos humildes de Srila Prabhupada, passar essa mensagem. Então, Srila Prabhupada, a respeito de sua vida, para quem não sabe, ele nasceu como Abhay Charan De. Prabhupada nasceu em 1º de setembro de 1896, em Calcutá, Índia. O pai de Prabhupada era Gaur Mohan De. Ele era um comerciante de roupas e sua mãe chamava-se Rajani. Segundo a tradição bengali, seus pais contrataram um astrólogo na época para calcular o horóscopo da criança e ficaram radiantes com a leitura auspiciosa. O astrólogo fez uma predição específica que Prabhupada, ao chegar aos 70 anos, essa criança cruzaria o oceano e ia se tornar um grande expoente da religião e abriria 108 templos. Então, é muito interessante que o poder da previsão astrológica, assim, tudo se cumpriu exatamente como o astrólogo falou. A casa de Abhay Prabhupada ficava situada no número 151 da rua Harrison. Ficava na seção indiana do norte de Calcutá. O pai de Abhay, Gaur Mohan De, pertencia à aristocrática comunidade mercantil Survana Vanik. O pai de Prabhupada tinha um grau de parentesco com a abastada família Mulik, que por centenas de anos comerciara ouro e sal com os ingleses.
Originalmente, os Muliks, essa família, tinham sido membros da família D, um Gotra, uma linhagem que remonta ao tempo do antigo sábio Gautama. Porém, durante o período mongol da Índia, pré-britânica, um governante muçulmano conferira o título de Mulik, senhor, a um abastado e influente ramo dos Des, que era a família de Prabhupada. Então, passadas várias gerações, uma filha dos Des casara-se dentro da família Mulik e, desde então, as duas famílias permaneceram ligadas. De modo que um quarteirão inteiro de edificações em ambos os lados da rua Harrison pertencia a Lokanath Mulik e Gur Mohan, o pai de Prabhupada. E sua família viviam nos poucos aposentos de um prédio de 3 andares, situado dentro das propriedades de Mulik. Do outro lado da rua, havia em frente a residência dos Des, um templo de Radha Govinda, onde, pelos últimos 150 anos, os Muliks haviam mantido a adoração à deidade de Radha e Krishna. Diversas lojas nas propriedades de Mulik eram fonte de renda para a deidade e para os sacerdotes encarregados de adoração. É dito que todas as manhãs, antes do desjejum, os membros da família Mulik visitavam o templo para ver a deidade de Radha Govinda. Eles ofereciam arroz cozido, cauchores e vegetais numa grande travessa e depois distribuíam a prasadam às pessoas da vizinhança que vinham fazer a sua visita matinal às deidades. E entre os visitantes diários encontrava-se Abhay Charan Prabhupada, acompanhado de sua mãe, seu pai e o servo. Gur Mohan, o pai de Prabhupada, era um Vaishnava puro e criou seu filho para ser consciente de Krishna. Como os próprios pais de Prabhupada também foram Vaishnavas, Gur Mohan jamais tocava em carne, peixe, ovos, chá ou café. Sua tez era clara e ele tinha uma atitude reservada. À noite, antes de trancar a sua loja de roupas, ele colocava uma tigela de arroz no meio do assoalho para satisfazer os ratos que, não estando famintos, evitariam roer a roupa. E ao voltar para casa, o pai de Prabhupada lia o Chaitanya Charitamrita e o Srimad Bhagavatam, que são as principais escrituras dos Vaishnavas bengalis. Ele também cantava em suas contas de japa e adorava a deidade do Senhor Krishna. O pai de Prabhupada era assim, muito gentil e afetuoso com ele, jamais punia Abhay. Mesmo quando era obrigado a corrigi-lo, primeiro desculpava-se com Prabhupada falando: você é meu filho, logo devo agora corrigi-lo. É meu dever, entenda. Mesmo o pai de Chaitanya Mahaprabhu o castigava. Então, não se preocupe. Prabhupada, ele guardava sempre na memória uma imagem que atesta a adoração que seu pai devotava ao Senhor Krishna. Prabhupada recordava como o seu pai costumava chegar em casa tarde da noite, depois de sair da loja de roupas, e fielmente ele realizava a sua adoração ao Senhor Krishna perante o altar da casa. Prabhupada recordava que assim nós estávamos dormindo e meu pai fazia o arati. Ouvimos o ding, 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 ding.
ouvíamos o sino e acordávamos e o víamos curvando-se assim, perante Krishna. Então, Gaur Mohan, o pai de Prabhupada, ele almejava para o seu filho metas Vaishnavas. Queria que Abai se tornasse um servo de Radha e Krishna, se tornasse um pregador do Bhagavata e aprendesse essa arte devocional, tocar o tambor de Mridanga. Regularmente, o pai de Prabhupada recebia sadhus, pessoas sábias e renunciadas em seu lar, e sempre lhes pedia, por favor, abençoem meu filho para que Srimati Radharani conceda-lhe as suas bênçãos. E quando a mãe de Abai disse que desejava que seu filho crescesse para se tornar um advogado britânico, e isto significa que ele teria de ir estudar em Londres, um dos tios do menino achou que esta era uma boa ideia. Mas o pai de Prabhupada, Gaur Mohan, não dava a isto a menor atenção. Se Abai fosse para a Inglaterra, ele poderia ser influenciado pelos hábitos e costumes europeus. O pai de Prabhupada pensava, ele aprenderá a beber e caçar mulheres, e não quero o dinheiro dele, não quero o seu dinheiro. Então, desde o comecinho da vida de Abai, Gaur Mohan, o seu pai, pôs em prática o seu plano. Ele contratou um tocador profissional de Mridanga para ensinar a Prabhupada os ritmos básicos para acompanhar Kirtana. Jarajani, a sua mãe, era cética. Ela pensava, qual é o propósito de ensinar uma criança tão pequena a tocar Mridanga? Isto não é importante. Mas o pai de Prabhupada cultivava o seu sonho de ter um filho que cresceria cantando bhajanas, tocando Mridanga e falando sobre o Srimad Bhagavatam. A mãe de Prabhupada, o Rajani, tinha 30 anos quando ele nasceu. Como o seu marido, ela provinha de uma família Gaudiya Vaishnava tradicional. Ela possuía a pele mais escura que a de seu marido, e ao passo que o temperamento dele era assim muito tranquilo, o dela inclinava-se a ser impetuoso. E Prabhupada observava que seu pai e sua mãe viviam juntos assim, pacificamente. Nenhum conflito conjugal sério ou alguma insatisfação complicada jamais ameaçaram o lar. Rajani, sua mãe, era casta e de inclinação religiosa. Uma esposa, modelar no tradicional sentido védico da palavra, dedicada a cuidar de seu esposo e filhos. E Prabhupada observava as tentativas simples e comoventes de sua mãe para assegurar, por intermédio de orações e rogos, que ele continuaria a viver. Como o pai de Prabhupada, Gaur Mohan, Rajani, sua mãe, tratava Prabhupada como o filho predileto. Porém, enquanto o seu marido expressava seu amor através de brandura e planos para o sucesso espiritual do filho, ela expressava o dela por intermédio de tentativas de resguardar Abai de todo o perigo da doença e da morte. No dia do nascimento de Prabhupada, Rajani jurou comer com sua mão esquerda até o dia em que seu filho percebesse e lhe perguntasse por que ela comia com a mão errada. Quando certo dia o pequeno Abai
perguntou, ela parou imediatamente. Fora apenas outra prescrição para a sua sobrevivência, porque ela achava que, pela força de seu voto, ele continuaria a crescer pelo menos até o momento em que lhe perguntasse sobre o voto. Com muita frequência, sua mãe levava Prabhupada para o Ganges e pessoalmente o banhava. Quando ele contraiu disenteria, ela o curou com puris quentes e berinjela frita com sal. Às vezes, quando estava doente, Prabhupada mostrava a sua pertinácia, recusando-se a aceitar algum remédio. Mas assim como ele era teimoso, a sua mãe também era determinada e colocava à força o remédio em sua boca. Ao ver que Abai não queria comparecer à escola, seu pai permanecera complacente, enquanto Rajani não cedia, chegando a contratar um homem para escoltá-lo até a escola. O Senhor Krishna, ele é aceito pela grande maioria das pessoas em todo o norte da Índia como a suprema forma de Deus. E na realidade, esta é a versão sobre Krishna, está de acordo com as escrituras védicas, especialmente o Bhagavad Gita, que é o texto védico mais amplamente lido. Portanto, é claro que desde o seu próprio nascimento, Abai Prabhupada ficou embebido de consciência de Krishna. Ademais, o seu pai era especificamente religioso e em anos posteriores, Prabhupada referia-se a ele como um devoto puro de Krishna. Mesmo antes que seu filho tivesse idade suficiente para caminhar, Gaur Mohan costumava levar a criança a um templo de Radha Krishna, conhecido como Radha Govinda Mandir, e que ficava na vizinhança. E mais tarde, Prabhupada lembrava que, assim que eu permanecia na entrada do templo de Radha Govinda, dizendo orações à Murti de Radha Govinda por horas a fio. A deidade era tão bela com seus olhos oblíquos. Abai Prabhupada encantou-se também com o festival de Ratha Yatra do Senhor Jagannatha, comemorado atualmente em Calcutá. O maior Ratha Yatra de Calcutá era conduzido no Radha Govinda Mandir, com 3 carruagens individuais, carregando as deidades de Jagannatha, Krishna, Balarama e Subhadra. Saindo do templo de Radha Govinda, as carruagens seguiam a rua Harrison por uma curta distância e então voltavam. Neste dia, os dirigentes do templo distribuíam ao público grandes quantidades de prasadam do Senhor Jagannatha. Promovia-se Ratha Yatra pelas cidades de toda a Índia, mas o Ratha Yatra original, do qual participavam a cada ano milhões de peregrinos, ocorria a 500 quilômetros ao sul de Calcutá, em Jagannatha Puri. De modo que, por séculos, em Puri, multidões têm rebocado no percurso de 3 quilômetros da procissão as 3 carruagens de madeira de cerca de 14 metros de altura, em comemoração a um dos passatempos eternos do Senhor Krishna. Prabhupada ficou sabendo como o próprio Senhor Chaitanya, há 400 anos atrás, dançara e liderara o estático canto de Hare Krishna no festival de Ratha Yatra de Puri. Prabhupada às vezes olhava para o roteiro de horários dos trens e perguntava sobre o preço da passagem até Puri, pensando sobre como coletar o dinheiro para ir até lá.
Prabhupada queria ter a sua própria carruagem e realizar o seu próprio Ratha Yatra. E naturalmente recorreu ao auxílio de seu pai, Gaur Mohan, que trouxe-lhe uma usada réplica de um Ratha, carruagem de 1 metro de altura, e juntos o pai e o filho construíram as colunas de sustento e colocaram um dossel no topo para dar a maior semelhança possível com aqueles situados nas grandes carruagens de Puri. Prabhupada ocupou seus companheiros em ajudá-lo, especialmente sua irmã Bhavatarini, e tornou-se seu líder natural. E respondendo aos pedidos de Prabhupada, as mães que viviam na vizinhança divertiam-se e concordaram em cozinhar preparações especiais para que ele pudesse distribuir prasadam neste festival de Ratha Yatra. Como o festival de Puri, o Ratha Yatra de Abhay Prabhupada durava 8 dias consecutivos. Os membros de sua família reuniam-se e as crianças da vizinhança puxavam o carro na procissão, cantando e tocando tambores e cártalas. É dito que quando tinha 6 anos de idade, Prabhupada pediu que seu pai lhe desse sua própria deidade para ele praticar a adoração. Desde a infância, Prabhupada assistira ao seu pai fazendo puja, adoração em casa, e vira regularmente a adoração a Radha Govinda e pensava: quando que eu vou conseguir prestar esta adoração a Krishna? Então o pai de Prabhupada adquiriu um par de pequenas deidades de Radha Krishna e as deu a seu filho. Daí em diante, tudo o que o jovem Abhay comia, primeiro oferecia a Radha e Krishna, e imitando seu pai e o sacerdote de Radha Govinda, oferecia às suas deidades uma lamparina de ghee e as punha para descansar à noite. Quando, no final da década de 60, Srila Prabhupada começou a introduzir grandes festivais de Ratha Yatra nas cidades dos Estados Unidos, e quando começou a instalar deidades de Radha Krishna em seus templos da ISKCON, ele disse que aprendera todas estas coisas com seu pai. O único item deveras importante da consciência de Krishna que não aprendera com seu pai, dizia ele, era a importância de imprimir e distribuir literatura transcendental. Isto ele aprendeu exclusivamente com o seu mestre espiritual, com quem se encontrou mais tarde em sua juventude. Durante a época em que Prabhupada cursava a faculdade, o seu pai arranjou-lhe o casamento, escolhendo Radharani Datta, a filha de uma família mercantil com quem ele estava ligado. Por vários anos, Prabhupada e ela moraram com suas respectivas famílias. Logo, ele não precisou assumir imediatamente as responsabilidades de um marido que sustenta a família. Primeiro, ele tinha de concluir a faculdade. Mas, durante o seu 4º ano de faculdade, Prabhupada passou a sentir-se relutante em aceitar o seu diploma. Ele se tornara um simpatizante da causa nacionalista que defendia a existência de escolas nacionais e governo autônomo. Na turma, um ano à frente de Abhay, havia um nacionalista bastante ativista, Subhas Chandra Bose, que mais tarde se tornaria o líder do Exército Nacional Indiano, formado para derrubar na Índia o regime britânico. Quando esse Subhas Chandra Bose
incitou os estudantes a apoiarem o movimento de independência indiana, Prabhupada escutou, ele gostou da fé que Bose depositava na espiritualidade, de seu entusiasmo e determinação. Prabhupada não estava interessado em atividade política, mas o ideal do movimento de independência lhe agradava. O grito de Swaraj, independência, embora abafado, atraiu quase todos os estudantes, e Prabhupada estava entre eles. Prabhupada interessou-se especialmente em Mohandas K. Gandhi. Gandhi sempre carregava um Bhagavad Gita e falava que, acima de todos os outros livros, ele era guiado pelo Gita. Gandhi era puro em seus hábitos pessoais, abstendo-se de intoxicação, do consumo de carne e do sexo ilícito. Gandhi levava uma vida simples, como um sadhu. No entanto, parecia ter mais integridade do que os sadhus mendicantes que Abai vira tantas vezes. Abai lia as palestras de Gandhi e seguia suas atividades. Talvez Gandhi pudesse levar a espiritualidade para o campo da ação, pensava Prabhupada. Assim, Gandhi convocou os estudantes indianos a abandonarem os seus estudos. Ele dizia que as escolas dirigidas por estrangeiros incutiam uma mentalidade de escravidão. Elas faziam das pessoas meras marionetes nas mãos dos britânicos. Todavia, um diploma universitário era fundamental para seguir uma carreira de vida. Prabhupada ponderou as escolhas cautelosamente e, em 1920, após concluir seu 4º ano de faculdade e passar em seus exames, recusou-se a aceitar seu diploma. Dessa maneira, ele registrou o seu protesto e deu sua resposta ao apelo de Gandhi. Sabe-se que, após o massacre em Jallianwala Bagh, onde soldados britânicos mataram a tiros centenas de indianos desarmados que haviam se reunido em encontro pacífico, Gandhi decretou a não cooperação aos britânicos, boicotando tudo que estivesse relacionado com eles. Ao recusar o seu diploma, Prabhupada estava movendo-se para aliar-se mais intimamente ao movimento de independência propugnado por Gandhi. Embora ficasse perturbado, o pai de Prabhupada não ficou ressentido com a ação de seu filho. Ele estava mais preocupado com o futuro de Abai do que com o destino da política da Índia. Portanto, arranjou um bom emprego para Prabhupada por intermédio de um preeminente amigo da família, o Dr. Kartik Chandra Bose. O Dr. Bose, um destacado cirurgião e industrial químico, possuía seu próprio estabelecimento, o Laboratório de Bose, em Calcutá, e alegremente aceitou Abai como um gerente de departamento em sua firma. Por toda a sua vida, Srila Prabhupada, com frequência, recordava comovidamente o primeiro encontro que, em 1922, teve com seu mestre espiritual Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. A princípio, Prabhupada não queria encontrar-se com ele, pois não lhe causaram nenhuma impressão positiva os supostos sadhus que costumavam visitar a casa de seu pai. Mas um amigo seu insistira e acompanhou o Prabhupada até as dependências da Gaudiya Mate, onde eles foram levados ao terraço e à presença de Bhaktisiddhanta Sarasvati.
Não deu nem tempo para Prabhupada e seu amigo respeitosamente curvarem-se perante a pessoa santa e prepararem-se para sentar, quando Bhaktisiddhanta Sarasvati disse: vocês são rapazes educados, por que não pregam no mundo inteiro a mensagem do Senhor Chaitanya? Prabhupada ficou muito surpreso com o fato de o sadhu pedir-lhes imediatamente que se tornassem pregadores em seu nome. Impressionado com Bhaktisiddhanta Sarasvati, ele quis testá-lo com perguntas inteligentes. Prabhupada trajava uma roupa de khadi branca, e naquela época, na Índia, isso identificava alguém como apoiador da causa de Gandhi em prol da emancipação política. Portanto, com um espírito de nacionalismo indiano, Prabhupada perguntou: quem ouvirá essa sua mensagem de Chaitanya? Somos um país dependente. Primeiro a Índia deve tornar-se independente. Como podemos propagar a cultura da Índia se estamos sob o regime britânico? Srila Bhaktisiddhanta respondeu que a consciência de Krishna não precisava esperar uma mudança na política da Índia, tampouco ela dependia de quem governasse. A consciência de Krishna era tão importante que não podia esperar. Prabhupada ficou assim muito admirado com sua intrepidez. A Índia inteira estava num tumulto e parecia apoiar o que Prabhupada dissera. Muitos líderes famosos da Bengala, muitos santos, até o próprio Gandhi, homens que eram educados e preocupados com a espiritualidade, todos poderiam muito bem ter feito a mesma pergunta, desafiando a postura deste sadhu. Mas Srila Bhaktisiddhanta argumentou que todos os governos eram temporários. A realidade eterna era a consciência de Krishna, e o eu verdadeiro era a alma espiritual. Nenhum regime político manufaturado pelo homem poderia ajudar a humanidade. Este era o veredito das escrituras védicas e a linha dos mestres espirituais. Sarasvati disse que o verdadeiro trabalho de bem-estar público deveria ultrapassar a barreira das atividades temporárias e preparar a pessoa para a sua próxima vida e seu eterno relacionamento com o Supremo. Prabhupada já chegara à conclusão de que, com certeza, este não era apenas outro sadhu controverso, e ouviu atentamente os argumentos de Srila Bhaktisiddhanta e percebeu que, aos poucos, ficava convencido. Bhaktisiddhanta Sarasvati citou os versos em sânscritos extraídos do Bhagavad Gita, nos quais o Senhor Krishna declara que a pessoa deve abandonar todos os outros deveres religiosos e render-se a Ele, a Suprema Personalidade de Deus. Prabhupada jamais se esquecera do Senhor Krishna e de seus ensinamentos no Bhagavad Gita. E sua família sempre adorara o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, a cuja missão Bhaktisiddhanta Sarasvati aderiu. Mas ficou espantado em ouvir esses ensinamentos apresentados com tanta maestria. Prabhupada, naquele momento, sentiu que lhe faltavam argumentos, mas ele gostou disso. Após 2 horas, quando a discussão ficou concluída, ele e seu amigo desceram as escadas e saíram para a rua. A explicação de Srila Bhaktisiddhanta, segundo a qual o movimento de independência era uma causa temporária e incompleta, provocara uma profunda impressão em Prabhupada. Houve uma diminuição no seu sentimento nacionalista, e uma maior definição sua
como seguidor de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Prabhupada também achou que teria sido melhor se ele não fosse casado. Esta grande personalidade pedia-lhe que pregasse. Ele poderia ter aderido imediatamente, mas sentia que seria uma injustiça abandonar a sua família. Prabhupada falou para seu amigo, ele é maravilhoso. A mensagem do Senhor Chaitanya está nas mãos de uma pessoa muito qualificada. Srila Prabhupada mais tarde recordaria que naquela mesma noite ele de fato aceitara Bhaktisiddhanta Sarasvati como o seu mestre espiritual. Não oficialmente, disse Prabhupada, mas em meu coração eu estava achando que encontrara uma sublime pessoa santa. Após esse seu primeiro encontro com Bhaktisiddhanta Sarasvati, Prabhupada passou a desenvolver maior associação com os devotos da Gaudiya Math. Estes deram-lhe livros e contaram-lhe a história de seu mestre espiritual. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati era filho de Bhaktivinoda Thakura, outro grande preceptor e Vaishnava na linha discipular proveniente do Senhor Chaitanya. Antes da época de Bhaktivinoda, mestres e seitas obscureceram os ensinamentos do Senhor Chaitanya, falsamente alegando serem seguidores do Senhor Chaitanya, mas com vários desvios drásticos de seus ensinamentos puros. A boa reputação do Vaishnavismo fora comprometida. Entretanto, Bhaktivinoda Thakura restabelecera a respeitabilidade do Vaishnavismo por intermédio de seus prolíficos artigos e de sua posição social como um alto funcionário do governo. Bhaktivinoda pregou que os ensinamentos do Senhor Chaitanya eram a forma máxima de teísmo e não se dirigiam a uma seita, religião ou ação específico, mas a todas as pessoas do mundo. Ele profetizou que os ensinamentos do Senhor Chaitanya iriam espalhar-se pelo mundo e tinha um forte desejo de que isto acontecesse. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati fazia preleção sobre a conclusão dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, segundo a qual o Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus e o canto de seu santo nome deve ser enfatizado acima de todas as outras práticas religiosas. Em eras mais antigas, outros métodos de alcançar Deus eram disponíveis, mas na atual era de Kali, apenas o canto de Hare Krishna seria eficaz. Baseados na autoridade de escrituras tais como o Brihadaranyaka Purana e os Upanishads, Bhaktivinoda Thakura e Bhaktisiddhanta Sarasvati deram especial ênfase à importância do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada conhecia estas referências contidas nas Escrituras, conhecia o canto e sabia as conclusões do Bhagavad Gita. Mas agora, enquanto lia avidamente as obras dos grandes acharyas, teve novas percepções acerca do alcance da missão do Senhor Chaitanya. Agora Prabhupada descobrira as profundezas de sua própria herança Vaishnava e sua eficácia para produzir bem-estar máximo nas pessoas numa era destinada a ser cheia de problemas. E assim a vida de Srila Prabhupada
vai se desenvolvendo. É lógico aqui que não vamos contar toda a vida de Srila Prabhupada. Temos no Prabhupada Lilamrita, que tem toda a história, e em outros lugares também, porque devido também aqui ao tempo, né, para não ficar também falando aqui horas e horas, se bem que alguns devotos iriam se absorver nesse néctar da vida, da bibliografia da vida de Prabhupada, mas esse início é muito interessante para nós ativarmos a nossa curiosidade sobre essa personalidade que foi assim lapidada por Krishna durante a sua vida, com todas essas características particulares de seu pai, de sua mãe, de seu mestre espiritual, de como se desenvolveu as energias que fizeram Prabhupada adquirir toda essa potência espiritual, a satisfação de Krishna e nos trazer, né, trazer para nós aqui a sua presença, onde ele estabeleceu toda a metodologia, nos deu o processo espiritual, forma de cozinhar, assim, toda a arte relacionada ao cultivo da consciência de Krishna aqui no mundo material, assim, formando a sua própria sociedade internacional. E eu espero realmente que nesse dia de Prabhupada possamos estar muito felizes porque por Krishna nos ter dado a oportunidade de receber a presença dessa alma nesse planeta e também poder estar sempre interagindo com os passatempos de sua trajetória de vida, que é muito interessante, né? Uma alma espiritual, assim, o passatempo é completamente espiritual e apesar de todas essas nuances aparentemente materiais, devemos entender que Prabhupada é um espírito puro e, portanto, as suas atividades desde o nascimento até a morte aqui nesse mundo material são totalmente transcendentais. Quando nós estudamos a vida de Prabhupada, imediatamente, né, acionamos o Prabhupadinha que tem dentro de nós para que nós possamos realmente ter essa energia que vai atuar também como um servo nessa posição onde Krishna vai nos outorgar também potência para divulgarmos toda a preparação que Srila Prabhupada e todos os devotos puros nos deixaram aqui no mundo material. Então, eu agradeço a oportunidade de poder estar falando um pouco aqui de Srila Prabhupada. Agradeço a atenção de todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Hari Bol.